começou uma característica nos anos 80, que ela tem início ali, mas ela se acentua nos anos 90 e nos anos 2000, que é o seguinte: não se vendia só drogas, se também se controlava esses pontos com armas. E esse controle, chamado controle territorial de territórios urbanos, esse controle passou a ser exercido por grupos armados locais, que passaram a disputar esse controle de certos territórios, não só com outros grupos, mas também com a polícia. E então começou a acontecer no Rio de Janeiro uma coisa que só aconteceu e só acontece no Rio de Janeiro. É uma coisa, não acontece em nenhum outro lugar do Brasil e acontece em raríssimos lugares do mundo. É uma característica do Rio de Janeiro, um problema da segurança e da criminalidade no Rio de Janeiro, que é a presença de armas longas, armas de guerra, dentro de territórios urbanos, dentro da urbanidade. Não estamos falando do México, onde você tem controle de território em áreas rurais, longínquas e tal, né? Nós estamos falando de um fenômeno que é dentro de Ipanema, dentro de Copacabana, o maior PIB do Brasil, que está entre os maiores PIBs do Brasil, ali onde não faltam recursos, não falta atenção. Ali, naquele território, tem gente utilizando armas que só se utiliza em guerras, que são, inclusive, totalmente inadequadas para práticas de crimes e tudo, né? Só tem em áreas de guerra, fuzil, vocês sabem, né? Assim, essa ideia do controle de território, tem um cara de fuzil, então você está em Ipanema, ali, César Parque, Otton e tal. Chega ali atrás do Zona Sul, a hora que você vai subir aquela escadinha, você está em Ipanema com um monte de turistas, todo mundo, Ipanema, os prédios mais lindos do Rio, as pessoas mais ricas, os melhores carros, as lojas e tal. Aí você chega na escadinha e vai encontrar um garoto de 16 anos, 15, um fuzil na mão, dizendo: você vai aonde? Que aqui é outro território. Nós deixamos que isso, de uma certa forma, acontecesse, e hoje nós temos essa, digamos assim, equação muito complexa em termos policiais, em termos militares e em termos sociais. Não é? Quer dizer, como lidar com isso? Ao PP foi aquele momento que a curva cruzou para baixo. Foi uma experiência muito importante, produtiva, que não é só porque foi correta, porque utilizou policiamento comunitário, polícia de proximidade e tal. Não foi só correta porque utilizou as coisas corretas e a polícia parou de matar, privilegiou a proximidade no lugar da belicidade e tal. Não é só por isso, é porque caíram todos os indicadores. Não só os indicadores de homicídio, como os de autorresistência. Ou seja, a polícia deixou de matar, passou a matar muito menos pessoas em geral morreram. E o que aconteceu com os crimes contra o patrimônio, de um modo geral? Surpresa. Caíram. Todo mundo dizia o quê? Todo mundo dizia assim: esse Beltrame é louco, ele vai apertar o pessoal nas favelas, eles vão espirrar para fora e vai aumentar os roubos nas ruas, né? Não aconteceu isso. Por quê? Porque as favelas tinham se tornado, tradicionalmente, desde os anos 80, e essa coisa foi se agravando, porque todas as políticas de segurança só fizeram aprofundar esta característica, essa lógica só aumentou. Aí quando fez outra lógica, o que aconteceu? Tirou o controle de território. Então você rouba um carro, ali na Penha você leva para onde? Levava para onde? Não podia levar mais para o Complexo do Alemão, pelo menos por uns instantes. Mesmo aqui na Zona Sul, no Santa Marta, um monte de gente entrando com iPhone novo, tinha um policial ali na porta dizendo: vem cá, mas é a nota fiscal disso, e você está negociando iPhone ali dentro? Mas é quanto? De onde você pegou isso e tal? Então você houve uma contenção do controle de território. Por quê? Porque ficou os territórios. Então o que aconteceu? Toda a criminalidade do Rio de Janeiro, praticamente toda ela, ficou concentrado na boca de fumo. Ficou concentrado nas favelas. É diferente de São Paulo. Você tem os traficantes, que são as biqueiras, e tem os ladrões. São dois sistemas totalmente diferentes. No Rio de Janeiro, todos os sistemas de crime, quase todos eles, estão, digamos assim,
coordenados, de uma certa forma, eles estão centralizados dentro da favela por esses grupos criminosos. Não vai dar tempo agora de falar, mas Comando Vermelho, Terceiro Comando e ADA, né, que são as três grandes facções criminais, tem um sistema aí de distribuição das cadeias, mas é um pouco diferente de PCC, não é tão... A cadeia de comando e controle não é tanto do PCC, você tem uma certa, digamos assim, autonomia, você tem áreas do Comando Vermelho que são muito mais agressivas do que outras, você tem a ADA, que de modo geral menos agressiva, atira menos na polícia e fica mais no sapatinho, mais focado no com fins lucrativos, em vender a droga, e você tem o Comando Vermelho, que em geral é mais focado, essa criminalidade no Rio de Janeiro, ela tem características sociológicas estranhas, curiosas, com fins lucrativos, com fins lucrativos e crime organizado, mas ao mesmo tempo é gangue. O cara olha o policial e fala assim, tá me olhando por quê? Tá marrento? Pum, dá tiro. Aí você fala assim, meu filho, você tá fazendo isso, não tá vendo que o BOP vai entrar na favela? E você vai por um tempão, você não vai vender droga, você gente da sua facção vai morrer, você vai perder arma, você vai perder carga de droga, vai dar o maior prejuízo, mas o cara faz. Olhou para mim, não, ali na Maré, vamos pegar a outra facção. E começam a dar tiros uns nos outros. Então você tem esses grupos de favelas no Rio, isso que se enraizou, se aprofundou e se estendeu para todas as favelas do Rio de Janeiro, para todas as 700 e poucas favelas, e hoje para outros bairros que não são favelas, que é toda a área da região metropolitana, né, da Baixada, de São Gonçalo, etc., que não são necessariamente favelas, mas o do Rio de Janeiro tem essa espetacularidade que impacta a cidade. Quem mora em Copacabana sabe o que é ter voltado a ouvir tiroteios. Quem mora em Ipanema sabe, quem mora no Leme sabe. Só que quem mora no Complexo do Alemão já voltou a ouvir tiroteios todos os dias, há uns 2 ou 3 anos já. Então, quer dizer, essa coisa da posse do território, etc., produz um impacto na cidade, uma coisa espetacular, com a qual nós não estamos conseguindo lidar do ponto de vista policial e tal. Para encerrar, roubo de carga nisso aí, surpresa. Esses grupos são muito poderosos, são muito covardes e são muito violentos no local. Pega um chefe de um grupo desse, põe no aeroporto, o cara não sabe nem emitir a passagem da TAM nem da Gol. São pessoas, quem os entrevista, quem os conhecem como eu, quem faz trabalho de acompanhamento quem são essas pessoas? São pessoas extremamente precárias, são praticamente, são pouco alfabetizados e com uma esperteza que é ali local. Você tira eles do território, eles perdem toda a sua capacidade de articulação. O poder está ali local. Mas eles não sabem atuar na cidade. O que aconteceu com o roubo de cargas? Aconteceu isto. Nos últimos, já está acontecendo há alguns anos, mas nos últimos 3 anos o aumento foi assim e agora no último ano foi assim. Nós permitimos, nós estamos assistindo isso, a polícia está assistindo isso, os jornalistas estão assistindo isso, de uma certa forma, como sociedade nós deixamos, agora que nós estamos fazendo as primeiras reuniões com empresários para discutir isso, agora que a polícia criou uma delegacia de roubo de investigação de roubo de armas e agora está começando a fazer de roubo de cargas atuar, agora que tem uma tentativa ainda tímida de trabalho integrado, de roubo de cargas, o que está acontecendo? Quem é que está roubando as cargas? Não são grupos externos, são os grupos das favelas. As drogas não estão vendendo mais tanto quanto vendiam, agora tem gerente de roubo dentro das favelas. E aí agora eles estão fazendo, pela primeira vez no Rio de Janeiro, a gente está vendo 2 fenômenos articulados, que é aquele crime bárbaro, pesado e violento, que ocorria só dentro das favelas, sair e se articular para fora das favelas. Claro que o roubo de carga também, como todos os outros crimes, tem... o que você vê como resultado nas estatísticas, ele também é produto de
dinâmicas muito distintas, mas está predominando, surpreendentemente, um tipo de crime que depende de planejamento, informação de dentro das centrais de distribuição e capacidade logística invejável. Capacidade de logística surpreendente. Não é só porque certas cargas são roubadas às 6 da manhã ou às 4 da manhã e às 6 horas estão em todos os vagões da central e de tarde estão aqui no Largo da Carioca, né, que é uma capacidade impressionante de distribuição, né, e isso demanda articulação, mas também porque você tem cargas roubadas, por exemplo, de eletrodomésticos, que eles não vêm para o trailer central, gente. Então não adianta se iludir com aquela imagem que vocês viram na televisão, com aquele monte de gente naquele carro, naquele caminhão do Sedex, né, do Correio. Gente, uma boa parte dos roubos de carga estão ligados a um crime super organizado, que tem distribuição onde? Em lojas. Não tem nada de ver com um garoto de favela desesperado, pulando por cima de mercadoria. Só quem quer ter aquela imagem do tipo arrastão quer se enganar. E esses, como já foi falado aqui, quer dizer, isso começa dentro das centrais de distribuição, né? Começa como pegadinha de banco, né? Saidinha de banco, né? Será que adianta colocar um monte de policial em torno dos bancos se você não fizer um trabalho de investigação sobre cada crime, de cada saidinha bancária? Adianta encher de policial na saída dos bancos, tentando evitar a pegadinha, a saidinha? Não adianta. É isso mais ou menos que a gente está fazendo com as cargas. Querendo encher de Polícia Rodoviária Federal, querendo encher de polícia da Força Nacional. Você vai pegar quem? Você vai parar todos os carros, os caminhões da Dutra? E a mesma coisa para as armas. Você vai parar todos os caminhões da Dutra? Você vai parar todos os barcos da Baía de Guanabara? Ou você faz um trabalho de escuta, inteligência e investigação e você já para e precisa da Polícia Rodoviária Federal. Mas para parar aquele que está articulado com o trabalho de investigação, ou então não adianta. Mas para desarticular quadrilhas, é preciso trabalho de investigação, inteligência e escuta. Para encerrar, a minha hipótese, olhando externa, né, olhando de fora quer dizer, pensando em cenários de longo prazo, né, para trás, o que aconteceu com o Rio? Quer dizer, essas quadrilhas que estavam dentro das favelas voltaram a se articular com força, voltaram para os territórios, mesmo que com UPPs, utilizando fuzil. Eu me lembro de 2015, o Coronel Robson, chefe do Estado-Maior, falou assim: Silvia, nós estamos impressionados com a quantidade de fuzis novos, eles que estavam nas UPPs. O cara é polícia, o cara é chefe do Estado-Maior, mas ele é da PM. Está ali sozinho, desesperado, com aquelas 39 unidades ali. Estamos impressionados com a quantidade de fuzis novos que nós estamos vendo. Tem fuzil novo entrando na favela, tudo novinho que a gente está vendo ali, os comandantes e tal. A minha hipótese é a seguinte: nós temos no Rio, nos últimos anos, insistido em investir todos os nossos esforços, ou quase todos, nossos esforços no trabalho de policiamento ostensivo, repressivo, polícia militar. Contratou 9.500 policiais só para as UPPs, mais não sei quantos para fora das UPPs, para reforçar batalhões que precisavam mesmo ser reforçados, como Baixada, São Gonçalo, etc. Não estamos fazendo nenhum trabalho, ou quase, se foi feito pouco trabalho de investigação. Então a gente desinvestiu na área de inteligência, investiu muito na área de gente na rua, policial na rua, e investiu pouco na área de desarticulação do principal problema, que é o armamento dessas quadrilhas. Dessa que é a característica do Rio de Janeiro, única e exclusiva, e que a gente precisa prestar atenção nela e dizer qual é o problema do Rio. O problema do Rio são as armas, presença de armas longas, de guerra. Arma de guerra não vem de todo lugar, vem de alguns lugares. Realmente surpreendente, né, que uma polícia como a do Rio de Janeiro teve tão pouca atenção para esta área, né, para não fazer derrubadas permanentes, pelo menos para desorganizar o setor, e entraram 1.000 fuzis só de uma das quadrilhas, né?
Então eu acho que assim, o cenário é esse, eu acho que é muito preocupante essa migração deste crime que é o tráfico de drogas para fora das favelas, articulados. Fala-se, eu não sou policial, eu sou socióloga, fala-se máfia chinesa, máfia isso, máfia aquilo, mas com certeza está havendo uma articulação nova. Esses caras estão saindo das favelas e estão se articulando em espaços de cidade, com outros grupos, que não são os grupos de garotos semi-analfabetos, usando chinelo, bermuda, sem camisa e com fuzil estendido no peito, que eu estudo há tantos anos nas favelas. Não são eles estão se organizando, estão se articulando de uma forma que me impressiona, e quando a gente vê o crescimento do roubo de cargas, é impressionante, é um crescimento consistente, não é um episódio aqui e ali, não é uma aventura local, parece que tem havido uma coisa consistente, e eu acho que é a isso que nós deveríamos prestar mais atenção. Muito obrigado.